Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Código 3. Aqui nós abordaremos temas sobre APH, falaremos na real aquilo que você nunca escutou na faculdade, aquilo que você nunca sonhou em fazer às vezes, e teremos experiências incríveis aqui com colegas super dedicados à área, super experientes. E vamos começar nosso programa. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Meu nome é Eduardo Schmidt, sou médico intervencionista há 6 anos. Sou formado na faculdade, na Universidade de Mogi das Cruzes, há 13 anos e estou na área aí, como eu disse, há 6 anos. Comecei no resgate rodoviário, depois eu fui trabalhar no SAMU, já estou há 3 anos como intervencionista do SAMU e há 2 anos sou médico coordenador do SAMU em Guaratinguetá. Comigo aqui está a doutora Giovana. Se apresente aí para o público, Giovana. Oi, pessoal, eu sou a Giovana Zaratin. Eu sou médica formada há 3 anos na Universidade de Taubaté. Desde o começo da faculdade, era um desejo meu começar a atuação na área de emergência e atendimento pré-hospitalar. E há aproximadamente 2 anos isso se tornou realidade. Também sou médica intervencionista no SAMU Regional de Guaratinguetá. Iniciei o meu processo dentro da regulação médica e aos poucos fui migrando para a intervenção, que sempre foi a minha grande paixão. E eu lembro até hoje o primeiro dia do meu plantão de intervenção. Foi 25 de junho de 2023 e acabei pegando uma cobertura de uma colega e foi o meu primeiro plantão de intervenção onde o coração bateu mais forte e eu tinha certeza que era ali que eu queria estar. E que eu me preparei muito para estar. E foi a realização de um sonho. E você, Dr. Nakashima? Meu nome é Márcio Nakashima, tenho 22 anos de formado. Há 20 anos eu me encontro no APH. A minha história foi um pouco diferente, que eu comecei na anestesiologia. No 2º ano de residência eu conheci o APH através de um amigo que me apresentou e me incluiu no APH, e desde então terminei minha residência em anestésio, fiz minha pós-graduação em terapia intensiva, me titulei em terapia intensiva, mas desde há 20 anos atrás eu não larguei mais o APH. Comecei ele numa empresa privada que fazia um transporte terrestre e aéreo, posteriormente entrei numa corporação militar, onde até hoje eu exerço a função de APH, junto com o Eduardo. Trabalhamos no APH rodoviário e depois de um tempo da saída do nosso APH rodoviário, voltamos a nos encontrar depois de um convite dele para trabalhar no SAMU aqui. Então, vim para São Paulo, para o estado de São Paulo, para trabalhar aqui no SAMU. É isso aí. Eu falando um pouquinho também da minha história, né, pessoal? Então, eu venho de uma família de médicos. Meu pai é médico, meus 2 irmãos também são médicos. Desde criança, sempre gostei de ambulância, sempre gostei de viatura. Vi uma viatura, já saía correndo atrás da viatura para saber o que era, o que estava acontecendo, né? Então, é uma paixão de infância mesmo. E aí, depois de formado, me especializei em endocrinologia, me especializei em medicina do trabalho. E um dia eu recebi um convite para trabalhar no resgate rodoviário. E então, desde lá, estou no APH. É uma paixão muito grande, é um dogma que a gente tem, né? Um sacerdócio que a gente tem de salvar pessoas, de estar nas piores horas da vida das pessoas, né? Elas nem nos conhecem e a gente está lá para poder ajudar, para poder salvar, para poder, né, curar uma dor às vezes, né? A gente não consegue esse dom de salvar, mas a gente às vezes pode aliviar uma dor. Então, uma profissão apaixonante, uma profissão que a gente não consegue largar, né? Então, é isso. Ô, Giovana, conta um pouquinho aí para o público aí nosso aí, o que é o Código 3? Bom, para nós é meio que banal a gente falar Código 3, Código Vermelho, né? São sinônimos, mas para quem não conhece, Código 3 significa um deslocamento de um veículo, tanto de resgate quanto policial, de outros órgãos, com sirenes e luzes ligadas. Isso significa Código 3. Por que os veículos se deslocam com essa prioridade? Porque
o atendimento precisa ser muito rápido e muito breve, né? Provavelmente, quando a gente ouve essa sirene, mas ainda relacionado ao nosso trabalho, ao atendimento pré-hospitalar, tem alguém precisando da nossa ajuda, né? Tem alguém correndo risco de vida. Então, isso significa código 3. E eu estava comentando isso com uma colega de trabalho. Teve um atendimento que a gente foi realizar recentemente de uma parada cardiorrespiratória. Foi num dia à noite. E foi num bairro que ficava próximo da rodovia Presidente Dutra. E a gente passou pelo local do atendimento, pela rodovia, e retornamos dentro da cidade para poder chegar na casa desse paciente. E aí eu fiquei imaginando que, com certeza, a família deve ter escutado a viatura chegando, né, e tudo mais. Eles escutam, né, sempre vão na rua sinalizar que é ali, que precisa, né, que tá precisando. E eu fiquei me imaginando no lugar daquela família, com aquela pessoa que estava precisando da gente, que estava precisando do nosso atendimento, que o som da sirene é o som da esperança. Então, às vezes, as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo, mas sabem que o socorro está chegando e tem a esperança de que tudo vai dar certo. Né, Naka? E também falando a respeito do APH, como a gente todos aqui conversaram, é quase que um vício, um dogma, uma doutrina que nós ficamos e às vezes as pessoas se perguntam por quê, né? Porque você vai trabalhar num lugar onde você vai tomar chuva, onde você vai tomar sol, onde você vai ser Está exposto a um monte de perigos, né, Nakashima? Sejam eles rodoviários, violência urbana, todos eles, e a gente está exposto, mas é uma situação que todos nós, assim, não conseguimos, depois que tomamos dessa água, não conseguimos mais largar, né? Ninguém consegue mais largar do APH. E, baseado nisso, né, com essa ideia do Código 3 também, nós nos reunimos e essa conversa vem de longas datas e de passarmos essas informações, que são informações que, para às vezes, como a doutora Giovana falou, é tão banal no nosso dia a dia, mas para as pessoas que estão fora, acham isso uma coisa magnífica. E isso é importante, delas conhecerem o que a gente vive, né? Muitas vezes as pessoas ficam presas ao que ele determina nos cursos, o que ele tem que fazer, sendo que você depende do ambiente, muitas vezes, para a gente decidir o que a gente vai fazer. Então, com essa ideia que nós três nos reunimos para trazermos as nossas experiências, nossas dúvidas, nossas dificuldades no dia a dia. Nossos erros e nossos acertos, né? Com certeza, porque acaba que, sim, acertar sempre, né? Essa é a nossa meta, mas a gente sempre vai tentar atingir o ideal. Exato. Né? E falando um pouquinho também, né, aproveitando o gancho aí, então a gente apresentou aí o que é o Código 3 e tem muita gente que não é da área, deve pensar assim, mas não é todas as vezes que eles vão em Código 3 para uma ocorrência, né? Uhum. Então, não é assim, não, Nakashima. Quando a gente se depara com diversas ocorrências, com diversos níveis de ocorrência, com diversas prioridades de ocorrência. Então, para quem não é muito, nunca viveu essa área, eles não entendem que às vezes que a gente não vai assim, correndo para emergência, de sirene ligada, de luz ligada, passando em sinal vermelho. Por quê? Porque a gente também está muito exposto a acidentes, né? Viaturas também sofrem acidentes. Uhum. Então, nós temos alguns códigos de deslocamento. Então, quando a gente entende que a central de regulação, ela entende que não é uma ocorrência de risco iminente à morte, né? Eles soltam a gente como, dá para ir, vai rápido, né? Mas também não precisa sair fazendo loucuras no trânsito aí, arriscando a vida da equipe. Então, a gente tem que se preservar, a gente tem que cuidar da gente também, a gente tem que cuidar da nossa equipe, para que a gente também tem que chegar em casa vivo, né? Então, a gente, além de salvar, a gente também tem que se salvar nesse dia a dia de loucura, dia a dia urbano aí nosso. Lembrando que o Código 3 é o que faz o nosso coração bater mais forte, né? Quem que não gosta de sair para um atendimento de gravidade e sirene ligada e barulho, é o que faz o coração bater mais forte. Mas não, a gente
quando nós, profissionais do atendimento pré-hospitalar, saímos em Código 3, lembrando que não é desrespeitar e infringir leis de trânsito, né, Sim, Eduardo? sim. Com A gente certeza. não... A gente fura semáforo, mas sempre sinalizando, com a certeza de que os veículos estão parando, não ultrapassamos limites de velocidade. Então, é com prioridade severa, mas sempre de forma cautelosa. É sempre tomando muito cuidado, né? Como é o que eu falei, né? A gente também tem que se cuidar, não é só, eu vou ser o herói, vou chegar lá o mais rápido possível, vou furar semáforo, vou andar 200 por hora na viatura. Então, não, a gente também tem que se precaver para que tudo flua com a forma mais ágil, mas com a forma mais segura também. O Nakashima comentou, desculpa interromper o senhor. O senhor comentou que a gente teve essa ideia e tal, o senhor não quer comentar como a gente se conheceu? Então, nós nos conhecemos aqui, né? Eu e o Eduardo nos conhecemos antes, né? APH rodoviário, né? Nós éramos até o mesmo plantão em bases diferentes. Eu tava fazendo as contas hoje, né, Kashima? Faz 9 anos que a gente se conhece. 9 anos, então. 9 anos que a gente divide ocorrência. Sim. E isso é uma coisa muito importante também no APH. Às vezes as pessoas pensam que a ocorrência é só sua, e ela não é só sua. Ela é uma ocorrência que nós dividimos com os outros, então, assim, não há concorrência de quem é o proprietário, não existe proprietário, né? Não existe o dono, nós não somos o médico assistente daquela situação, mas somos os médicos que estamos naquele momento ali tomando a melhor atitude com aquele paciente. E muitas vezes é a hora de nós passarmos para um colega que vai ter melhor condições de acesso. Então, isso tudo vai nos mostrando o dia a dia do APH. E logo depois que fui convidado pelo Eduardo a vir aqui para o SAMU, né, conhecer a doutora Giovana também, e desse bate-papo de nós conversarmos exatamente sobre isso, não só sobre a informação, mas a formação do profissional de APH, porque ele é um profissional que ele tem toda a parte técnica que a gente aprende na faculdade. Isso tem que ser associado a uma capacidade física que nós não podemos abrir mão dela, e também nós temos que ter uma capacidade psicológica de suportar, porque nós começamos a viver uma terceira fase do nosso aprendizado, que é trabalhar fora do ambiente controlado. Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, assim, qual é a experiência de cada um de viver um ambiente completamente que o controle não é nosso, né? Então, acho que hoje, assim, para você, qual seria, assim, sua experiência de quando você saiu daquele ambiente controlado, Giovana, e veio para esse ambiente completamente... Eu acho que o que mais... É uma coisa que me encanta muito no atendimento pré-hospitalar e que, ao mesmo tempo, é muito desafiador, como eu saí da regulação e migrei para a intervenção, eu tinha uma visão completamente diferente do atendimento. A gente não tem... O pessoal que fica atrás do telefone ou então que fica no pré-hospitalar não tem noção do que é você entrar dentro da casa de uma pessoa que está precisando, de uma família, e ver muitas vezes uma foto daquela pessoa que está ali precisando da sua ajuda, que está desacordada, que está em parada cardiorrespiratória, e você olha, durante o procedimento ali, você olha em cima da cômoda ou então do móvel da sala, uma foto da família, e você pensa, nossa, preciso trazer esse paciente de volta para essa família. Eu me sinto muito grata e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande de entrar dentro da casa das pessoas e tirar as pessoas de lá de dentro para poder tratá-las e curá-las de uma maneira que elas voltem para dentro do lar delas e aquela família não perca e que aquela família não sofra. Então, eu acho isso muito nobre dentro do nosso atendimento, porque é muito difícil. Então, você manter a cabeça centrada no que você vai fazer e não deixar a emoção tomar conta, eu acho que tem que ser realmente muito forte, muito preparado para isso, porque é muito difícil você sair de trás do telefone, de trás da tela do computador e olhar aquele paciente ou aquele solicitante cara a cara, né? Olho no olho. Eu acho que é muito, muito diferente, é uma coisa muito, muito gratificante mesmo. Eu me lembro quando eu comecei no resgate rodoviário, o primeiro plantão que eu fui fazer, eu fui recebido lá por um colega médico, né? Ele estava saindo de plantão,
Então ele não tinha nem muito o objetivo e a incumbência de me ensinar alguma coisa, né? Então você chega num ambiente pré-hospitalar, todo mundo já imagina que você já já sabe fazer tudo, né? Mas eu, para ser sincero, não sabia fazer muita coisa. E aí comecei com um bate-papo com ele ali, né? Na troca de plantão. Um colega, depois virou muito colega nosso, né? E ele falou assim, Eduardo, o APH é um negócio seguinte, tem uns meninos aqui, os socorristas, você vai tripular a viatura de intervenção rápida, que a gente chamava de VIR na época, e aí a hora que você chegar no acidente, você já entra dentro da ambulância, e eles vão fazer lá o trabalho que eles têm que fazer na pista, você não precisa ficar se arriscando muito na pista, e você vai ficar lá dentro da ambulância só esperando embarcar essa vítima. Aí eu fiquei pensando comigo, falei assim, não, mas não é isso que eu quero fazer, né? Para fazer isso eu fico no hospital, fico no ambiente intra-hospitalar, fico lá na sala de emergência esperando o paciente chegar e aí a gente vai estar cuidando do paciente. Eu falei assim, não, eu quero ir para a pista, eu quero sinalizar, eu quero desencarcerar, né? A gente tinha todo maquinário de desencarceramento. Eu quero mexer com ferramenta, eu quero ajudar no que for possível ali, né? Fazer a segurança da equipe, tem que tirar a carga da pista, vamos tirar a carga da pista, tem que destombar o carro, vamos destombar o carro, vamos ter que ajudar o pessoal do guincho a içar o carro, vamos embora, né? Então eu queria fazer muito isso, eu queria participar da ocorrência como um todo, né? Eu acho que essa é a essência ali do socorrista, né? Ele está junto na equipe, ele está podendo ajudar da melhor maneira possível, e não ele falar assim, não, eu sou médico, eu vou ter que ficar só aqui, vocês vão fazer tudo e só na parte que me interessa que eu vou poder estar atuando, né? Então, eu acho que ser socorrista, trabalhar no atendimento pré-hospitalar, não tem muito dessa de, eu sou o médico, eu sou o cara, eu sou o líder. Não. Nós, né, dependemos de todo mundo, né? A gente depende do condutor socorrista, a gente depende do enfermeiro, do técnico de enfermagem, para que a ocorrência flua, para que a ocorrência saia da melhor maneira possível, né? Eu queria que o Nakashima falasse um pouco, né, Nakashima? Por que a gente está criando esse podcast? Qual que era a nossa ideia de criar o podcast? O que a gente quer trazer para as pessoas com o nosso podcast? Então, como nós já falamos, é trazer para eles primeiro a nossa experiência, né? E trazer para eles também a possibilidade de ser capacitado, de conhecer, né? Saber levar a medicina de emergência para os locais aonde estão os pacientes, aonde estão doentes. Isso é uma das coisas que a gente mostra no APH. O APH ele não é só fazer algo técnico. Algo técnico nós fazemos em locais, em qualquer, né, local, mas é você levar isso para aquele ambiente real. Então, muito mais do que informar, é formar pessoas, é dar capacitação. Lembrando que a APH pode ser tudo. A APH pode ser eu dentro da ambulância, mas pode ser qualquer profissional de saúde também, qualquer colega nosso, profissional de saúde, seja ele enfermeiro, técnico ou até o condutor de emergências, que ele é conhecido ali na região dele e houve um evento na rua e ele vai ter que agir. Então, que ele saiba agir, que ele tenha tranquilidade de agir, que ele demonstre a capacitação, demonstre a capacidade técnica, psicológica e física de exercer isso. Então, é levar isso para as pessoas e, de forma inicial, né? Nesse bate-papo, nessa conversa, passando informações e, futuramente, até a possibilidade de formação mesmo, de estar com as pessoas, né? Mostrando, trabalhando, ensinando e trazendo elas para próximo da gente e conhecendo esse ambiente que, para a gente, é maravilhoso, né? Apesar do caos, é um caos maravilhoso para todos nós. Lembrando que nós três somos médicos, mas nosso podcast não é somente para médicos, e sim enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, outros profissionais da saúde. Estudantes de medicina também, né, Giovana? E curiosos, né? Nós estamos aqui para mostrar o que é a situação, como é o atendimento pré-hospitalar, a realidade, e quem ama uma emergência vai se sentir em casa. E como você falou, estudantes de medicina, se nós três aqui talvez tivéssemos durante a nossa formação, o conhecimento do APH, será que nós tomaríamos
um rumo tão diferente, né? Às vezes nós teríamos reduzido esse tempo todo para chegar até o APH, ou nós já chegaríamos antes, né? Então, isso é importante, assim, o que na formação nós podemos implementar também? A formação médica é contínua, né, Eduardo? Sim. E é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Por que todo estudante de medicina, ele tem que sair de uma faculdade de medicina e fazer cursos como o ACLS, cursos como o ATLS, né? Por que ele já não pode ter dentro da faculdade de medicina tudo isso, né? Então, às vezes, ele sai muito despreparado e ele sai procurando formação, né? Então, a gente quer contribuir para isso, né? Desde a faculdade de medicina, ele já vai vendo os nossos podcasts, já vai acompanhando a gente no Instagram aí, no @código3podcast, e podendo ali saber um pouco da realidade nossa, né? Porque, às vezes, a faculdade de medicina ensina muita coisa, com certeza. Aí ele vai no primeiro plantão dele e chega uma criança com uma panela de pressão na cabeça. E aí? Qual livro que fala como abordar isso, né? Ele entra numa viatura, vai fazer um transporte interhospitalar às vezes, e aí se depara com um acidente no meio da rodovia, ele tem que parar, né? Ele tem que dar o primeiro atendimento. Como é que ele vai fazer isso, né? Vai para uma ocorrência, às vezes pega lá um plantãozinho. O plantãozinho vai ser tranquilo, uma cidade pequena, um plantão na ambulância, beleza. Aí ele vai para um surto psicótico. Como é que ele vai se portar nesse surto psicótico, né? Isso livro nenhum ensina, faculdade de medicina nenhum ensina. Então, acho que esse é o nosso objetivo, de informar, de orientar, de fazer as pessoas crescerem. Eu tenho uma pergunta, Eduardo. Eu acho que talvez a nossa realidade seja mais semelhante, que é a do Dr. Nakashima, que tem uma formação bem extensa e uma história muito importante dentro do pré-hospitalar. Mas como você se preparou para começar atendendo o pré-hospitalar? Eu acho que nós três aqui, a gente vem de uma cultura em que a gente quis se sentir preparado para começar no atendimento. Então, a gente já sabia que o atendimento pré-hospitalar é diferente, sempre se interessou, mas a gente quis se preparar. Como que você se preparou? Então, eu fui fazendo cursos, né, antes de entrar para o pré-hospitalar, cursos, né, voltado para a área pré-hospitalar, e tinha um grande exemplo em casa, né, que era o meu irmão. Meu irmão sempre, desde o início da vida pós-faculdade, ele sempre trabalhou no pré-hospitalar também, né, ele trabalhava também no resgate rodoviário. Então, muitas conversas, muito almoços de sábado e de domingo, né, dividindo experiências. E isso foi agregando a mim, eu fui me profissionalizando cada vez mais, vendo vídeos, ouvindo podcasts, falando sobre a PH, estudando bastante, né? E aí foi dando uma noção, mas aquilo, né? A gente só aprende na prática mesmo, só estando ali em cena, né? Dividindo com... eu sou muito grato com todos os que passaram na minha vida de APH até hoje. Sempre pude aprender com cada um deles. Então, no resgate rodoviário, a gente trabalhava com pessoas super experientes, o pessoal ali desde os Anjos do Asfalto. Então, os caras tinham uma bagagem muito grande, os caras sabiam o que falar, o que fazer. Via que a gente às vezes estava meio perdido, já vinha, direcionava a gente. Então, isso aí contou demais para minha vida. Eu sou muito grato por isso. Muito grato com todos aqueles que eu trabalhei lá na rodovia. Então, assim, foi isso. E como eu sou um dos mais antigos aqui, e o Eduardo viveu isso também, a Giovana já teve essa possibilidade de conhecer. Nós não tínhamos a especialização de emergência, a especialização do APH. Nós éramos pessoas que tínhamos especializações que teriam similaridade com o atendimento pré-hospitalar, e aí nós fomos nos adaptando. Então foram passagens de informações pessoa a pessoa, né? E hoje nós temos a capacidade de juntar 3 gerações, né? Hoje nós somos 3 gerações aqui sentados nessa mesa, para passar as dificuldades de uma geração mais antiga, de uma geração média, de uma geração mais moderna, as facilidades, e isso tudo para a gente botar no dia a dia das pessoas. E entender que é isso que a Giovana falou, o APH é você levar a medicina para onde a pessoa está. É você ter tranquilidade de falar que você conseguiu
mas ter a mesma paz no coração de falar para essa família que infelizmente você não conseguiu. E você não está falando isso dentro do seu ambiente. Quando a gente está dentro da nossa concha, dentro do nosso hospital, dentro do nosso consultório, isso é muito mais tranquilo, né? Mas você está exposto a essa situação é muito mais difícil. Então, assim, esse é o dia a dia, né, do pré-hospitalar. Isso que o Eduardo falou, Renato é um parceirão, né? Até antes, né? Desde antes, nós estávamos lá no resgate rodoviário, posteriormente eu conheci o Eduardo, mas é muito interessante isso. Eu acho que a formação do pré-hospitalar, às vezes, eu bato muito na tecla, como eu conversei várias vezes com Giovana, nós ficamos horas conversando, né, na saída de um plantão, é sobre isso, porque o pré-hospitalar é um momento que você está sozinho, é um momento que toda a sua capacidade técnica, física e psicológica tem que estar atuando. Você não tem ninguém do seu lado, você não tem um staff. Você tem a sua equipe, né? A sua equipe, isso que foi dito pela Giovana e o Eduardo, é muito importante que nós voltemos a bater nesse ponto. Nós somos uma equipe. É o condutor, é o enfermeiro, é o técnico, é o médico, é o socorrista, é o colega da outra viatura, seja ela avançada ou básica. Então, que nós somos uma equipe e nós escutamos todos naquele momento. Então, todos são importantes botarem seu ponto de vista. O que eu estou vendo, talvez desse ângulo aqui, a Giovana esteja vendo diferente, o Eduardo completamente diferente e a melhor opção seja a dele. Então, nós temos que ter essa noção. E esse assunto do pré-hospitalar é muito legal disso, da gente expandir isso, não só, como já disse, não só para os médicos, mas também para todos que fazem parte dessa família APH, né? Ô Nakashima, já que você estava falando que você é o mais antigo aqui, então, gostaria de fazer uma pergunta aí para você. O que você está achando da evolução do atendimento pré-hospitalar? Desde lá de quando você começou lá no resgate rodoviário até hoje, você acha que está evoluindo? Você acha que as pessoas estão ficando mais profissionais? Você acha que as pessoas estão se dedicando mais, estudando mais? Os recursos têm sido cada vez melhor, né? Ou você acha que não? Pô, antigamente o pessoal era mais preparado, hoje em dia o negócio está mais jogado. O que você acha? Então, eu acho que o que começou o APH, né, lá atrás, foram pessoas que estavam trazendo experiências intra para o extra, né? Então, foram adaptações. E hoje em dia você já vê que não há mais a necessidade de adaptar. Nós já temos recursos para fazer isso. A paixão, eu vejo que hoje a comunidade APH é uma comunidade muito maior. Lá atrás nós tínhamos o preconceito do médico de ambulância, né? O médico de ambulância era aquele médico que não conseguiu, não está conseguindo nada aí dentro, vai trabalhar numa ambulância. Eu tive esse prazer, essa oportunidade de trabalhar numa empresa que eles escolhiam os médicos para serem, né, ali, para estarem ali, porque era uma de transferência interhospitalar, então você tinha que ter muita noção de terapia intensiva, você tinha que ter muita noção de estabilização de paciente. Então, isso foi muito bom. Mas, trazendo lá de trás, tirando aquele preconceito, hoje nós estamos vivendo uma época que o APH está realmente sendo visto como ele tem que ser visto, como uma especialização. A gente só valoriza o que é profissional. Exato. Então, nós vamos ser valorizados quando nós profissionalizarmos isso, e está sendo profissionalizado. E, assim, eu falo para qualquer um que tenha dúvidas do APH, o dia que você pisar aqui e sentir dessa água, vai ser difícil. Eu tive o prazer de participar recentemente de um evento dentro da Universidade de Taubaté, que foi a minha casa aí por 6 anos, em que eles inauguraram um simulador de atendimento pré-hospitalar, uma ambulância muito próxima, assim, da realidade. Tem sirene, tem prancha, tem kit de parto, tem monitor, desfibrilador, e foi um professor muito querido meu, e a gestão da universidade, né, que estava idealizando esse projeto, porque ele também é atuante no pré-hospitalar e dentro de sala de emergência, e ele está com esse projeto de cada vez mais capacitar os alunos
para saírem da faculdade e ingressarem no atendimento pré-hospitalar, porque não existe, né, uma residência médica que todos nós fizemos e que nos capacitou para ingressar dentro de uma ambulância e tripular uma ambulância e prestar atendimento. Então, é o que o Dr. Nakashima falou, o APH ele começou principalmente falando de procedimentos médicos e de intervenção de forma efetiva, né, tratamento e, enfim. A gente pegou os procedimentos que a gente realiza no intra-hospitalar e levou para dentro da ambulância. Só que cada vez mais vem surgindo equipamentos e procedimentos. Novas tecnologias. Novas né, tecnologias para a gente atuar. O que a gente tem hoje disponível não é restrito do extra-hospitalar, do pré-hospitalar. E a gente está trazendo ainda do intra, mas cada vez mais isso tem ramificado para tornar o APH uma nova área de desenvolvimento, né? O APH, por muito tempo, ele é invisível. Ele foi invisível. E cada vez mais a gente tem crescido os olhos para o atendimento pré-hospitalar, porque a complexidade dos casos é cada vez mais difíceis, as doenças, a resposta do paciente. Então, se a gente não se adaptar, se a gente não se capacitar, se a gente não aprender, não estudar, a gente não vai dar conta. Então, a gente quer capacitar e desenvolver isso de uma forma que as pessoas entendam que o atendimento pré-hospitalar, às vezes o intra-hospitalar não existe sem o atendimento pré-hospitalar. Então, a vítima de trauma, uma parada cardiorrespiratória dentro de uma residência, esse paciente não vai chegar sem um atendimento pré-hospitalar adequado. Uma vítima grave, né? Ela não vai ser transportada para o intra-hospitalar com vida, pelo menos. Ela pode ser conduzida por meios próprios. Mas, com certeza, as chances dela vão diminuir a cada minuto que ela está dentro desse meio próprio, dentro desse carro, da família, porque ela não está recebendo o atendimento que ela precisaria receber no extra-hospitalar. E nós vivemos isso, assim, acredito que o Eduardo pegou uma parte disso, que era pegar e sair correndo. É isso aí. Né? Então, assim, você hoje, daquela época que a gente viveu, que viu isso, do pegar e sair correndo, né? E hoje você estabilizar uma vítima, o prazer que dá isso, de você chegar com uma vítima hoje dentro de um hospital com tranquilidade. Qual é? É que a gente vê muito, né, o Nakashima. Então, assim, infelizmente, a gente lida com vários tipos de profissionais, a gente lida com vários tipos de serviço. Então, eu falo muito isso, do que a gente tem hoje, né, as tecnologias que a gente tem, os equipamentos, as medicações. Então, às vezes, para a vítima, é até às vezes melhor para a vítima receber ali os primeiros cuidados na nossa viatura, receber ali o início de um tratamento, do que às vezes a gente já chegar correndo no hospital, deixar a vítima lá no hospital e todo mundo virar as costas para essa vítima, né? Então, às vezes a vítima se beneficia mais estando no serviço pré-hospitalar do que, infelizmente, em alguns serviços intra-hospitalares. E né? lembrando que no pré-hospitalar a gente tem um excelente capacidade, a gente só tem um paciente. Só tem o paciente, é isso aí. A gente É só tem 100% ele, né? Na maioria das vezes é 100% ele. Às vezes tem mais de um, mas acho... Tirando algumas exceções, que a gente tem que lidar com mais de um paciente. Mas voltando um pouquinho, falando daquele assunto sobre a evolução aí, né, no atendimento pré-hospitalar, eu também concordo, eu acho que está evoluindo bastante, eu acho que as pessoas estão estudando mais, a gente está debatendo mais sobre o assunto. Eu lembro quando eu era criança, era muito comum se pegava assim, vai ter um evento, pega uma técnica de enfermagem do hospital, pega um médico lá do postinho, pega um pediatra, coloca o cara na viatura que ele vai participar de um evento aí numa ambulância. Eu lembro até hoje, lá na minha cidade era muito comum ter um rodeio, né? Era a famosa Expovap, lá em Pindamonhangaba. E aí um hospital sempre cedia a ambulância lá para prestar os primeiros atendimentos lá, caso tivesse algum problema nesse rodeio, né? E era um rodeio bem famoso lá na cidade. Aí tinha a ambulância do hospital, aconteceu de que o peão estava lá em cima do touro, caiu do touro, o peão foi pisoteado, e aí prenderam o touro, e aí entrou a equipe do pré-hospitalar lá, né? Ou seja, era do intra-hospitalar, só que estava no pré-hospitalar. E aí o touro se escapou, cara. E aí o touro veio pra cima da técnica de enfermagem, pegou a técnica de enfermagem, jogou pra cima a técnica de enfermagem, ela virou outra vítima. Foi uma confusão toda, né? Então eu acho assim, ela não tinha experiência nenhuma ali no pré-hospitalar, não sabia direito nem como, né? Qual que é a segurança de cena ali pra gente poder estar entrando.
não sabia manusear direito uma prancha, um colar cervical, porque são coisas que a gente não faz no intra-hospitalar, né? Então, acho que tá evoluindo bastante, está sendo bem legal essa evolução, está sendo legal acompanhar essa evolução, e está sendo agora também mais legal ainda a gente poder contribuir com essa evolução, né? Então, acho que é isso. Ô, Giovana, conta um pouquinho pra gente o que vem por aí no nosso podcast aí. A expectativa é muito grande, a ansiedade também. A gente quer dar voz, né, para quem vive o atendimento pré-hospitalar todos os dias. Então, o nosso intuito é trazer convidados dessa equipe multidisciplinar que está sempre no atendimento pré-hospitalar conosco, trazer outros colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas. A gente também vai trazer nossas experiências, nossos erros, nossos acertos de uma forma real e sem filtro. Para a gente poder revisar os conceitos e trazer para vocês, né, que vocês sigam adiante depois do nosso podcast de uma forma mais esclarecida e de uma forma mais capacitada. E teremos participação dos ouvintes também, né, Giovana? A gente vai querer ter esse feedback dos ouvintes, a gente vai fazer com a nossa página lá, a gente vai fazer bastante interação lá com os nossos seguidores, né? E aqui no podcast também, vocês vão poder estar fazendo pergunta aqui pra gente, a gente vai em tempo real respondendo essas perguntas de vocês. E acho que vai ser de grande valia, acho que vai ser uma ajuda muito grande aí para quem quer ingressar aí no mundo do APH ou para quem até mesmo já está no mundo do APH. O nosso canal é um canal de trocas, então não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, @código3podcast, no Spotify e no YouTube, Código 3 Podcast. Estamos ansiosos para receber vocês e poder interagir com vocês nas nossas redes sociais. E aqui a gente vai trabalhar o APH real, o APH que realmente, o APH do asfalto, o APH do joelho no chão, o APH do sol na cabeça e da chuva no corpo. É isso aí. Bom, gostaria de agradecer aí a participação da doutora Giovana, agradecer a participação do Dr. Márcio Nakashima, e estamos à disposição, pessoal, estamos à disposição lá na nossa página, no Instagram, teremos aí o conteúdo também no Spotify, teremos conteúdo também no YouTube, então siga a gente e falaremos ainda mais, muito mais sobre o atendimento pré-hospitalar. Até o próximo episódio. Tchau.